Esse desenho, ele é fruto de uma pesquisa que já tem 10 anos. Começa pela descoberta do Arco de Magerês. Essa figura, esse arco que está aqui acima da, dessa faixa que é a realidade. Quem criou esse arco foi um funcionário francês da área de desenvolvimento social chamado Charles Magalhães e tinha por finalidade ensinar trabalhadores árabes analfabetos ou semi-analfabetos a desenvolver profissões. Depois que o Charles Magalhães desenvolveu esse instrumento, no Brasil nós tivemos o Juan Dias Bordenave e Adir Pereira. O Juan Dias Bordenave era funcionário do Banco Mundial e pensou nesse modelo para a formação de professores. Ele era engenheiro e a Adir Pereira era pedagogo, os dois se uniram e fizeram um grande trabalho para a formação de professores. E, finalmente, Neuzi Berbel, professora da UEL, trabalhou na formação de alunos em ambiente universitário com arco de Magalhães. O arco de Magalhães é uma ferramenta simples, composta de 5 etapas, que permite, a partir da observação da realidade, descobrir um problema. Na etapa seguinte, ponto-chave, quem descobriu o problema, após ter criado o enunciado do problema, você, o grupo, quem estiver trabalhando com isso, vai descobrir os pontos-chave, ou seja, quais são aquelas causas que estão presentes na realidade e que fazem com que o problema sempre esteja lá, ou esteja atuando ou funcionando na realidade. A palavra-chave, ela tem essa finalidade de descobrir a causa fundamental do problema, uma questão para a qual não se tem resposta. Por que ela está lá? Depois que descobre isso, tem a próxima etapa da teorização. Vamos entender, teoricamente, por que aquela causa está presente, o que faz com que ela esteja presente. Teorizando, você vai para a próxima etapa, que é a etapa das hipóteses de solução, e nesse momento você vai pensar em possibilidades para resolver o problema, aquilo descoberto na etapa de observação da realidade. Você faz uma lista de problemas, escolhe aquele que mais te motiva e vai para a efetiva execução. Esse trabalho foi muito consagrado na década de 60, inclusive na década de 70, o Charles Magalhães esteve no Brasil, trabalhando para o ACAT, que é a antecessora da Embrapa, para orientar trabalhadores rurais na resolução dos seus problemas, né? Aumento de produtividade, combate a pragas e etc. Então, isso aconteceu tudo na década de 60 a 70. O desenho de baixo é a teoria U do Otto Scharmer. O Otto Scharmer elaborou esse conceito nos anos 2000, a partir de uma série de eventos da sua juventude, e depois, na troca com outros pensadores, ele pensou que, para resolver um problema, você primeiro tinha uma etapa de co-iniciar. E aí sempre esse C está aqui dizendo que é co. Esse co é junto, né? De cooperativo, de colaborativo. Então, as etapas eram co-iniciar, co-sentir, descobrir por que aquele problema estava acontecendo, as causas profundas do problema. O copresencing, ou copresenciar, que era uma etapa de isolamento, de retiro, onde o participante ou a pessoa que estava buscando a solução para o problema, ele se retirava e deixava o futuro emergente aflorar, ou seja,
esvaziando dos preconceitos, de um monte de ideias preconcebidas, ele permitia que a realidade, um novo futuro, brotasse de dentro. Não é? Por isso esse desenho do U, essa parte mais profunda. Na sequência, tinha uma etapa de cocriação, quando as pessoas juntas discutiam como prototipar o novo futuro, as novas soluções, e, finalmente, partiam para o co-desenvolvimento. Essas duas figuras existem desde os anos 60, o Maguerês, a partir do início do século XXI, a teoria do Otto Scharmer, e elas trabalham depois, segundo o que eu pude inferir das pesquisas que fiz, o arco de Maguerês está no mundo visível, no explícito, aquilo que eu vejo, aquilo que eu posso tocar. E o teoria U, ela parte do mundo invisível, do tácito, daquelas coisas que eu percebo, mas que eu sinto mais do que percebo. Por isso que eu sempre estou numa discussão de sentimento. Por que é que aquilo está acontecendo? Quais são as causas? E eu estou sempre numa discussão que remete a um entendimento interior, a causa fundamental, interior dos problemas. Um dia, olhando esses dois desenhos, eu tive essa imagem. E aí, estou refletindo, quero mostrar para vocês as minhas últimas conclusões, que são: quando eu observo a realidade, eu estou querendo desenvolver alguma coisa. Se eu olho com aquele espírito de observador, é porque eu intuo que há uma solução, que há alguma coisa que pode ser desenvolvida. Então, já começo a pensar, isso não pode funcionar assim. Deve ter uma outra forma, mas eu não sei ainda qual, mas eu estou intuindo que há uma possibilidade. Quando eu vou procurar as causas mantenedoras do problema, as palavras-chave, eu estou cocriando hipóteses de possibilidades. Por que aquilo está lá? O que a gente podia fazer para resolver? Quando eu vou para a etapa de teorização, eu acho que aqui é uma coisa importantíssima lembrar. Quando a gente estuda, quando você teoriza, você não teoriza para saber apenas, ou como fazem a maioria dos alunos que estudam para saber alguma coisa e passar, tirar nota. Não conseguem entender que o que eu aprendo, ele tem que me provocar uma mudança interior. Ele me transforma, que é fazer emergir um conhecimento ou construir um entendimento, uma cultura, um conhecimento mesmo. Né? E aí eu vou para a etapa de hipótese de solução, e aí eu começo a co-sentir. Se eu fizer isso, o que pode acontecer? Como é que eu vou? Eu vou mexendo em sentimentos, porque a hora que eu penso nas hipóteses, eu já penso naquele futuro, que eu já venho do copresenciário, eu venho do entendimento, eu já estou num outro nível de compreensão. E quando eu vou para a efetiva execução, quando eu executo um projeto, quando eu executo uma ação, quando eu faço uma ação de transformação no mundo, eu já estou pensando que eu preciso co-iniciar aquela mudança no mundo. Eu digo, o que mudou? Que impacto isso teve? E aí eu começo a olhar de novo e eu vou para uma outra dimensão. Mas antes de falar da próxima etapa, eu queria dizer o seguinte: tudo isso ocorre não no arco, não nas bordas externas do arco de Maguerês ou da teoria U. Isso acontece no centro, lá na realidade, porque eu não estou fora da realidade. Quando eu penso de observar a realidade, eu observo um mundo do qual eu também faço parte. Eu não consigo me colocar distante, viver noutra dimensão, olhando a outra dimensão. Eu estou mergulhado nessa realidade. E esse desenho, então, ele é uma roda. É uma roda
que gira, é uma roda de bicicleta, vamos pensar nessa analogia, que quando eu chego na efetiva execução, que eu provoco esse sentimento do co-iniciar, essa roda, ela não está mais nesse lugar, ela está lá na frente. E quando eu volto à realidade, não é mais aquela realidade que eu observei, é outra. Porque a hora que eu observo, eu já transformo. A hora que eu faço uma atuação, eu já transformo muito mais. E a realidade, ela também, olhando aqui essa linha tracejada, nós não podemos esquecer que ela é composta dessas duas coisas, de uma coisa visível e de uma coisa invisível. Eu estou aqui conversando com vocês, vocês me ouvem, mas também estou provocando sentimentos, ideias, e é esse movimento que eu queria apresentar para vocês. Como que a gente altera o mundo a partir dessas ações. E ter a consciência de que uma ação que é visível provoca, vou dizer, uma reação ou uma alteração no universo invisível. Daí essa minha ideia de somar, juntar essas duas metodologias do arco de Magalhães e da teoria U numa única ferramenta. O que é que vocês acham disso?